Quem era a serpente do Gênesis? Adão era homem? Eva, mulher? Realmente Adão e Eva pecaram? O que aconteceu antes da criação do mundo? Estas e muitas outras coisas, se Deus quiser, vou revelar neste vídeo. Ouvir do início ao fim pode transformar sua vida, trazendo sucesso material e espiritual, se Deus quiser. Ouça atentamente. Primeiro, quero que vamos ao que talvez você tenha ouvido sobre a história de Adão e Eva. Vamos para a história que realmente, em geral, é a que se conhece. Havia um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, no jardim do Éden, no paraíso, e Deus se revelou a eles. Disse-lhes para cuidarem do jardim, para comerem das frutas. Mas há uma fruta que eles têm totalmente proibido de comer, é uma maçã. Essa maçã está proibida de comer. E o que acontece? De repente aparece um novo personagem que é a serpente. A serpente se aproxima de Eva e a convence a comer a maçã. E o que aconteceu? Como você certamente sabe, Eva comeu a maçã, deu a maçã para Adão comer, os dois cometeram o pecado original e isso criou todos os problemas futuros até os nossos dias. Essa é a versão que geralmente se conhece da história de Adão e Eva no livro de Gênesis. Agora deixe-me contar uma história que você certamente não ouviu. É uma história que é a história real, a que nossos sábios, os sábios judeus, revelam segredos da Torá. Para o seu bem e seu sucesso, tudo é muito relevante. Não pense que é uma história que aconteceu há milhares de anos e que tem a ver conosco. Não é preciso saber que a Torá vem da palavra orá, em hebraico horá é ensino. É preciso saber que cada história da Torá, cada personagem, cada preceito, cada aspecto da Torá vem para nos ensinar lições impressionantes. Portanto, convido você a ouvir a aula do início ao fim do vídeo. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, você terá ferramentas práticas em suas mãos para ter uma vida feliz, com sucesso em material espiritual. Escute atentamente. Primeiro, vamos ao primeiro versículo da Torá. Muito bem, eu leio em hebraico e traduzo Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. É no início, traduzo de forma livre, no início Deus criou os céus e a terra. Portanto, vamos parar um momento. Não quero parar muito, porque quero ir para Adão e Eva. Mas primeiro devemos pensar nisso. Primeiro versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No início, Deus criou os céus e a terra. Agora, esta é a primeira vez que nos enfrentamos. Nós nos aproximamos ou conhecemos o Criador do universo, do mundo, de todos os mundos, que é Elohim Deus. Portanto, aqui Deus nos diz que Ele é o Criador. Agora, há uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas, infelizmente, não fazem. E isso cria todos os problemas da sua vida. É uma pergunta tão fundamental que, se você não a fizer, pode ter uma vida que acaba sendo totalmente desperdiçada. O que é? Existe um Criador? Há uma criação? E se houver uma criação? Este mundo tem um propósito? Você já fez uma dessas perguntas? Acredito que, infelizmente, muitos não fazem essa pergunta. E se sabe, está lá no fundo, está em algum lugar em sua mente, mas não desceu ao coração e à sua vida, infelizmente. Vamos fazer uma pausa aqui e depois retornaremos à história de Adão e Eva. Primeiro, o primeiro versículo da Torá nos diz que Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, é o Criador do mundo. Portanto, como qualquer criação tem um propósito, pense, a nível humano, lógico, qualquer tipo de criação que você conhece tem um propósito. Se você vê um copo, por exemplo, o propósito é que se despeje água nesse copo e beba água. O copo não tem um propósito em si mesmo, ou seja, o copo não foi criado para ser um copo sem nenhum tipo de utilidade ou propósito.
O copo foi projetado para ser um recipiente, para que desse recipiente, por exemplo, bebamos água. Este é um exemplo básico, porém muito importante. Há muitas pessoas que vivem nesta criação e não param para pensar. Há um Criador, o Todo-Poderoso, o Criador, o Deus. E aqui há um propósito, portanto, isso é o primeiro. Se há um Criador e há uma criação, há um propósito, portanto, você acredita em uma criação de Deus. Como uma criação divina, você certamente tem um propósito e uma missão na vida. Você esqueceu isso, entre parênteses, mas verá como a história de Adão e Eva é totalmente relevante para seu sucesso pessoal, espiritual e material. Ouça com atenção. Portanto, falamos de um Criador, uma criação e um propósito. Vamos continuar. Deus, antes da criação, era como se diz em hebraico, Yagid era único. Obviamente estava Deus sem criação, era Deus antes da criação, estava somente Deus, o Criador. Mas Deus, dando um passo a mais para a nossa classe, cria um mundo para ser Ejad. Ejad é quando falamos de um Ejad, há vínculo Deus. Assim como eu entendo, como eu estudo, o grande propósito de Deus, Deus é ser um com sua criação, não um, como dissemos, Yagid, único sem criação. Isso foi antes da criação. Quando cria a criação, seu objetivo é estar unido às suas criaturas, portanto, unido a você e a cada um de nós. Portanto, isso é impressionante. Deus transforma nossa percepção como criaturas, de passar a ser Yahid, que Deus é Yahid. Antes de sermos criados, não tínhamos percepção, pois não existíamos. Mas depois de criados, temos a percepção de Ejad. Dizemos em hebraico que não há nada fora de Deus. E Deus está unido à sua criação, a você e a mim, e a todos nós. E agora vamos para Adão e Eva. Como você sabe, eu pulo várias etapas na criação, porque quero ir para a história de Adão e Eva. Há 6 dias da criação. O 7º dia é o Shabat, o sábado, dia em que Deus decide não ter nenhum tipo de tarefa criativa, dia de descanso, e os 6 dias são dias de criação. Deus cria basicamente o que conhecemos neste mundo. Agora Deus cria Adão e Eva, que é o nosso tema, e a serpente também, mas vamos deixá-la um pouco de lado por agora. Deus cria Adão e Eva. E como você sabe, Deus diz a eles para cuidarem do jardim do Éden. Agora, entre parênteses, eu te pergunto, quando você pensa no jardim do Éden, o paraíso, o que você pensa? Uma situação material como a que conhecemos? Uma situação espiritual a nível de consciência? Estamos adentrando um tópico mais complexo e profundo. É preciso saber que quando até hoje dizemos paraíso, jardim do Éden, são aspectos espirituais. Portanto, é preciso saber, e aqui já vou adiantando, que é preciso saber que em um nível mais profundo, a história de Adão e Eva ocorreu em planos espirituais, em planos de consciência. Posteriormente, depois de terem comido o fruto proibido, que entre parênteses, te digo, não era uma maçã, mas espera um pouquinho, não era uma maçã. Quando comeram do fruto proibido, a percepção deles mudou. E aí sim, entre aspas, caíram em uma realidade material, que é a realidade que nós conhecemos hoje. Mas antes de comer do fruto proibido, estavam em uma realidade puramente espiritual, ou seja, não eram corpos de um ser humano como nós conhecemos hoje. Portanto, Adão e Eva, muito importante entender isso antes de comerem do fruto proibido, inclusive a serpente. Eram entidades espirituais, algo mais parecido com o que alguém poderia chamar de anjos, forças espirituais, não forças materiais. Na verdade, vou te contar algo que talvez você já saiba, que se diz que a serpente fala, anda, você já viu uma serpente? Andar, falar, dialogar com seres humanos. Obviamente, se você refletir um pouco, precisa entender que tudo isso é em um plano espiritual, você vai ver qual é a relevância disso para a sua vida. Muito bem, agora vamos
Então Adão era um homem, Eva uma mulher. Vamos ver quando Deus cria Adão e Eva. Vamos ao hebraico, que é a raiz e a fonte de tudo. E lá vamos continuar. Bem? Estamos agora em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: Bebr alvim at hadm betes elemv av beteslem, alvim bra avtv, sikar venkabe bra avtem. Muito importante do hebraico, ouça atentamente que eu traduzo de forma livre. Deus criou Adão à sua imagem, a imagem de Deus. Vamos falar agora em um momento sobre a imagem de Deus, mas agora quero ir para o de homem e mulher. Zahar é masculino, Nekevá é feminino, Bará Otão é plural. Portanto, é preciso saber que Deus, quando cria o primeiro Adão, o primeiro homem, mas não homem como masculino. Por quê? Porque era masculino e feminino ao mesmo tempo. É muito importante saber disso. Eva não foi simplesmente como muitas pessoas imaginam, que saiu de uma parte de Adão, algo do homem. Não, não é assim. Agora detalharemos mais o assunto. É assim. Deus cria o primeiro ser, que é Adão. Adão foi criado masculino e feminino, ou seja, a força. Antes de existirem homens e mulheres, havia uma entidade, um ser chamado Adão, ou Adão em português, que escondia forças masculinas e femininas. Posteriormente, explicam nossos sábios. E também está explícito em os versículos, além do que vou dizer agora, basicamente, Deus faz Adão adormecer, dormir. É como uma operação que Deus faz. Faz Adão dormir. E do seu lado, uma grande opinião do judaísmo, não da sua costela. Do seu lado é uma grande opinião, que tzela. É verdade, que tzela é costela, tzeleim são costelas ou tzela. Mas também, uma opinião muito importante dos nossos sábios é que tzela é também lado. Portanto, de acordo com os segredos da Torá, Deus basicamente dorme. Anestesia Adão, Adão adormece. E de um lado tira Eva. A javécia em hebraico, e aí sim realmente está Adão masculino, homem, e Eva Javé mulher, para depois se unirem e se fundirem em casamento. Mas é muito importante saber, agora é muito importante saber, porque tudo tem muitas repercussões na sua vida. Agora vamos avançar um pouquinho mais quando Deus fala com Adão e com Jabá sobre o fruto da árvore proibida. Vamos avançar um pouquinho. Quando a serpente se aproxima de Jabá e a convence, muito bem, o que ela diz? Vou dizer isso de forma livre. Não estou citando exatamente o versículo, mas basicamente ela diz que Deus teme que vocês sejam como Ele, que conheçam o bem e o mal. Por isso Deus disse a eles que é proibido comer daquela árvore, daquele fruto. Não comam. Ele disse, porque se comerem vão. Estará à altura de Deus? Ou seja, a serpente quis enganar Jabá com coisas muito interessantes e coisas que tinham coisas certas, por exemplo, entender entre o bem e o mal. Porque isso era uma novidade para Jabá. Porque antes, isso tem a ver com o que eu disse anteriormente, antes de comer do fruto. Mas a percepção de Eva e de Adão era uma percepção prístina, era uma profecia pura. Pensem que Eva e Adão nasceram de Deus, não de pais. Não tiveram infância, escola, traumas ou problemas de infância. Não Deus, o Criador Todo-Poderoso, os criou, eram almas puras, bem, mal. Eles não existiam, como dissemos, antes de comer. Do fruto não havia bem e mal, tudo era em hebraico, se diz muslã, tudo perfeito, tudo perfeito. Portanto, a serpente disse, se chama Etzadat,
é a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Então Eva aí se lembrou de algo que isso é impressionante. Ouça, impressionante. Eva que se lembrou que quando estavam em um plano mais elevado, ainda antes de descer para ser, Adão e Eva, vamos dizer, quando estavam em estado de almas. Ou seja, temos que saber que o estado espiritual de Adão e Eva era impressionante. Mas pense, antes disso, lembrou que Deus lhes disse: olhem, eu criei um mundo inferior, mas eu quero que vocês desçam a esse mundo e que o corrijam. É um mundo com complicações, mas vocês têm que saber que se conseguirem corrigi-lo e melhorá-lo e fazer um lugar para mim no mundo mais baixo que existe. Aqui vocês veem mundos de anjos, mundos de... Impressionante, mas aqui todos fazem o que eu digo e não tem livro, albedrio, não podem escolher, mas eu quero escolher um mundo, o mundo mais baixo, baixo, no qual eu quero presentear a vocês e a sua descendência um presente incrível que os anjos não têm, que se chama livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Mas saibam que isso vai implicar muito sofrimento, muita dor, muita falta de certeza nem certeza. Terão que escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. Vai ser muito difícil. Portanto, revelo a vocês que me custa pedir isso. Todo esse conceito digo a vocês em minhas palavras entre parênteses. Me custa pedir isso porque é muito difícil, mas se vocês conseguirem isso, vocês conseguem me fazer um lugar, um lar, no mundo mais baixo. Vão levar esse mundo mais baixo ao ponto mais alto de todos os mundos, acima de todos os anjos. Então agora voltamos à cena em que Eva ouve a serpente e algo ressoa nela. Ela diz: mas eu me lembro que Deus me disse que temos que descer a um mundo muito baixo, elevá-lo e corrigi-lo. Mas aqui estamos em um mundo perfeito. Talvez Deus nos disse e... Ali ele lembrou o que Deus disse. De todas as árvores deste paraíso, deste jardim do Éden, podem comer. Mas na verdade não diz, mas em hebraico não diz aval. Aval é, mas não diz aval, não diz mas. E da árvore como uma continuação, e da árvore do bem e do mal? Não comam, porque quando comerem vão ter muitos sofrimentos. Não digo tudo. O que está escrito, mas basicamente os sofrimentos. Tudo o que seria entendido como os castigos posteriormente. Agora ouçam o que Eva entendeu. Eva entendeu entre linhas, impressionante. O que Eva entendeu? Eva entendeu o seguinte: Deus disse que de todas as árvores podem comer e da árvore do bem e do mal não comam, porque vai trazer consigo muitos sofrimentos. Isso me soa familiar. Isso é o que eu ouvi antes de nascer. Deus disse que para ele, em certo aspecto, é difícil pedir esse favor. Tão grande é que corrigimos o seu mundo porque é muito desafiador, muito difícil. Mas se o corrigirmos e entendermos entre o bem e o mal, e escolhermos a vida, escolhermos o bem. Vamos ser um lar para Deus. Vamos corrigir o seu mundo, que Deus criou a priori, desde um começo imperfeito para ser corrigido. E isso vai levar esse mundo imperfeito ao mundo mais perfeito, acima de todos os anjos, do mundo de todos os anjos. E aí Eva se voluntariou, e isso é impressionante. Ela não pescou, não havia uma maçã brilhante, como estão nos desenhos, nos filmes, uma maçã brilhante, e que a serpente vem e a convence: olha essa maçã. E temos que pensar que, como dissemos antes, de comer da árvore, do fruto da árvore, era uma realidade espiritual, nem mesmo eram pessoas. E obviamente a serpente não era uma serpente que se movia como
o que vocês podem conhecer que anda e fala também. Isso também a nível metafórico. Era uma percepção, era como uma espécie de que explicam nossos sábios que a serpente é o Yetzira, a inclinação para o mal, Malahamavet, o anjo da morte. Tudo, basicamente, o que vem para tentar a pessoa, mas para quê? Precisamos saber que a serpente é um enviado de Deus? Como dissemos, nada existe fora de Deus. Einon milvado. Não há nada fora de Deus neste mundo. Deus, o Criador e Todo-Poderoso, é tudo, inclui tudo, está acima de tudo. Basicamente, ele governa seu mundo e gerencia seu mundo através de forças espirituais e materiais. As espirituais são chamadas, por exemplo, anjos. Por exemplo, se alguém joga algo, pega um lápis e o joga, por que ele cai? Há um anjo chamado lei da gravidade, ou seja, Deus gerencia este mundo com anjos, o vento. Tudo o que conhecemos são anjos. Não é como os desenhos, algo com duas asinhas. Forças espirituais, impressionante, assim Deus gerencia seu mundo com anjos que o servem. Mas como dissemos, os anjos não têm livre-arbítrio, como nós, que temos. Deus te deu algo incrível, que é o livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal. E o Yetzara, ou a serpente que vem para te confundir, também vem para confundir cada um de nós. Qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é basicamente nos apresentar um desafio, assim como apresentou a Adão e Eva, um desafio que foi a serpente. Para quê? Para superá-lo e transformar esse desafio em oportunidade e nos levar a um degrau acima. Pense. Um atleta se apresenta para as Olimpíadas, impressionante, é excelente, mas o país que o enviou também contratou um excelente treinador. Pense, um excelente treinador é alguém que está dormindo o dia todo. No hotel, 5 estrelas, no centro, no campus das Olimpíadas, ou é alguém que o prepara, coloca obstáculos e diz, olha, hoje temos um plano assim, vou colocar obstáculos aqui, alguns que não vou te dizer, você tem que descobrir no momento. E amanhã vamos com o cronômetro, vamos avançar e melhorar o que você fez ontem, vamos revisar. E isso, basicamente, o melhor treinador é alguém que coloca muitos obstáculos ao atleta, ao esportista, para que ele cresça e melhore. Então, pensar que o Jets pegou uma cobra ou qualquer coisa que possamos pensar como algo que vem para nos confundir. O objetivo final, temos que saber que é um anjo de Deus que vem para te ajudar, para te melhorar, para te aprimorar. Obviamente, um tem que enfrentá-lo, tem que pedir a Deus ajuda. Claro, um precisa de muita ajuda de Deus constantemente, claro, e tem que querer o bem, fazer o bem, ganhar mérito constantemente. Por anos, fazer a vontade de Deus de bom coração. Beije James, se Deus quiser. Agora vamos pensar, o que aconteceu aqui? Eva, como dissemos, se voluntariou, Eva disse: aqui Deus está me pedindo algo que me pediu antes de vir para o Jardim do Éden, quando eu era a alma. A minha Adão, obviamente. Eu me concentro em Eva, porque é a conversa com a serpente. Portanto, aqui há uma decisão a ser tomada, é preciso se voluntariar. Deus, em certo aspecto, não pode me pedir explicitamente, obviamente Deus pode tudo, mas é uma maneira de dizer Deus. Assim, pense como um pai tem que enviar seu filho soldado. Um pai, um grande general, tem que enviar seu filho, um excelente soldado, para resgatar reféns em um lugar. E sabe que seu filho é o melhor? Então, por um lado, ele precisa pedir, mas por outro é difícil, pois se trata de seu filho amado. Farei com que ele entenda, seja como for. Assim, de forma metafórica. Precisamos ver que Eva entendeu que Deus, de alguma forma, não queria dizer de forma tão explícita: bem, desçam ao mundo e corrijam-no, mesmo que seja tão difícil. Ele deu a entender. De forma insinuada, e Eva captou, entendeu nas entrelinhas a vontade de Deus. Assim pensa, como ouvi um belo exemplo que precisa ser explicado na vida, também na sua vida.
Um filho ou uma filha sabem que seu pai adora um chá aromático com canela, acompanhado de alguns biscoitos ao lado. Um dia o pai vem e diz ao filho, diz à filha: por favor, se não for muito incômodo, eu gostaria do chá que eu tanto gosto. O que você acha que o filho da filha faz? Ele traz apenas o chá? Ou ela, obviamente, vai trazer os biscoitos em um lado e talvez algumas outras coisas que sabem que o pai gosta. Portanto, temos que saber que Eva entendeu o que é que o papai, Abbas disse em hebraico, Ribono Yolam. Deus Todo-Poderoso realmente queria que eles descessem ao mundo material. Portanto, quando dizemos descer, também falamos a nível de percepção. Portanto, ele se voluntariou para comer do fruto proibido, porque ela queria que Deus tivesse um lar neste mundo, porque Eva entendeu o que Deus realmente quer. E realmente deu a Adão para comer, deu o fruto proibido a Adão e Adão comeu. E também diminuiu o nível de percepção e ambos desceram para este mundo que conhecemos hoje. Agora, muita gente pensa que o momento em que Deus fala com Adão e Eva após comerem da árvore proibida, diz em hebraico Ayeka, o que você fez? Onde você está? Porque você comeu irritado e está prestes a lançar raios e está irritado. E não está escrito que Deus se irritou? Não está escrito que Deus se irritou. Pode-se mudar o tom, pode-se perguntar a Ayeka, onde você está? Como você percebeu? Como você percebeu o que eu realmente queria? Se a razão foi enfiada, apertei na vontade mais interior de Deus que Irley realmente queria. Que desçam ao mundo material e que o corrijam e preparem um lar para que Deus more. Como está escrito na porção da Torá, Terumah, Va'azulin Igdash, Va'ayajantib, Va'atojam, e preparem para mim um santuário e morarei neles, diz neles. Não diz nele, explica aos nossos sábios. Por que não diz nele? Deus habita no santuário, mas por que diz neles? Como mencionado, isso se refere ao conhecimento da Torá. Cada versículo, cada ensinamento, cada história vem nos ensinar histórias de vida para viver uma vida como Deus quer. Impressionante. Neles é em você, em mim e em cada um de nós e em nós. Se você prepara para Deus um santuário, você faz um lar para Deus para que more dentro de você. E o que é um santuário? O que é começar a construir paredes? Não, o santuário é como está a sua mente, como está a sua palavra, como está a sua ação. Você ajuda os outros, fala bem, dá motivação aos outros, faz o bem, se conecta com Deus, fala com Deus. Impressionante. Você pede a Deus com suas palavras que te guie para fazer a sua vontade, a vontade do Criador, o Todo-Poderoso. Você fala com Deus, ajuda o próximo, fala bem, evita dizer palavras negativas sobre outras pessoas. Essa pessoa que tem seu pensamento, palavra e ação em forma como Deus manda, como Deus quer, está preparando um santuário para Deus, um lar para Deus. Portanto, transforma sua vida em tudo o que faz, desde que se levanta até que vai dormir. E assim, longos dias e longos anos. Cada coisa rotineira que faz na sua vida, se a faz vinculada e alinhada à vontade de Deus. Ele está preparando um santuário para si e coloca a sua vida acima de todos os mundos e de todos os anjos. Pensa que todo o mundo seja assim, se Deus quiser? Eva ficou impressionada com o que entendeu. Temos que descer a um mundo que é o mundo que nós conhecemos, um mundo muito difícil. Entre o bem e o mal, como dissemos, a árvore do conhecimento. Entre o bem e o mal. Há muita confusão, há vida e morte. Mas se fizermos o que diz a Torá e escolhermos a vida, e escolherás a vida,
transformas este mundo material, o mais baixo de todos os mundos, no mundo mais alto de todos os mundos. Portanto, isso é impressionante. É preciso entender que, como dissemos antes, Eva e Adão, antes de comerem do fruto, eram entidades espirituais, como anjos, basicamente anjos. Sem inclinação para o mal, sem traumas de infância de menino e menina. Eles não tinham traumas, não sofreram bullying na escola, nem pais ou mães que erraram na sua educação. Criação direta de Deus, almas puras, profecia prístina e limpa, sem inclinação para o mal. Não havia nenhuma maçã tentadora, brilhante e sedutora, nem mesmo uma serpente que tentava, não havia. Eles não tinham inclinação para o mal. A serpente é como uma voz externa, ainda não estava dentro, era uma voz externa. Portanto, o que a serpente fez foi acionar. Em Javá, em Eva, o que realmente Deus quer. Agora, depois de comer do fruto, a percepção realmente mudou. E desceram ao mundo material. O mundo que nós conhecemos é real? Portanto, hoje ninguém pode dizer. Deus diz que isso é proibido, mas eu acredito como Eva pensou que temos que fazer diferente, não que Deus não permita. É proibido. Totalmente proibido. Hoje nossa percepção está confusa, portanto precisamos estudar muito a Torá. Precisamos falar com Deus e dedicar tempo a Ele. Com nossas palavras, com nossos sábios, falar com Deus, pedir conselho a Deus para iluminar nosso caminho. Devemos cumprir a vontade de Deus estudando e praticando a Torá. Mas hoje não se pode dizer como Eva pensou antes, que ela não tinha inclinação para o mal. Depois que comeram, realmente a percepção mudou. E hoje, nossa percepção precisa de muito estudo da Torá para saber o que Deus quer de nós. Agora voltando, quando comeram, Deus disse a Ieca, onde você está? O que aconteceu? Como você percebeu? Ele estava maravilhado. E como você percebeu? Como você notou o que eu de fato desejo? Ele disse a Adão. E o que as pessoas geralmente pensam? Adão dizendo, não fique bravo comigo. Foi a esposa que me deste. Ela é a culpada, ela com muito medo, não é? Adão? Ele disse, o mérito não é meu, papai Deus. O mérito não é meu, é da minha amada esposa. Ela percebeu, ela é a que realmente percebeu do que você quer. Portanto, eu a ouvi. Mudança radical. História impressionante. Deus não ficou irritado, Deus se maravilhou. E Deus realmente perguntou, como vocês perceberam? E você pode se perguntar, mas está escrito que se comerem, haverá castigos assim e assim. E você dará à luz com dor. E você comerá do fruto da terra, pão da terra, com suor. E tudo será muito difícil. Também pode ser lido como Deus irritado, como nos filmes com trovões e raios saindo do céu. Ou Deus diz, olhem, que saibam que se vocês comerem do fruto, entre o bem e o mal, do conhecimento entre o bem e o mal, haverá consequências difíceis. Por exemplo, você irá para um mundo no qual dará a luz com Ixi. Basicamente, na verdade, a tradução mais exata é também a nível conceitual. Ao meu ver, pelo que estudo, é que a educação dos seus filhos vai ser difícil, vai te custar educar seus filhos. A educação vai ser difícil. E você, Adão, vai ter que sair para trabalhar e vai ser difícil muitas vezes. E não vai ser como aqui. Vês que tens um jardim no qual podes comer o que quiseres. Obviamente que é outra vez. É preciso saber que antes da comida ser comida, era comida espiritual. Em certo aspecto, eram frutos espirituais, como dissemos, não era uma maçã brilhante, era um conceito espiritual. Entre o bem e o mal, entender entre o bem e o mal, Deus, obviamente, entende entre o bem e Deus sabe tudo. E eles, Adão e Eva, não sabiam tudo, ou seja, não sabiam bem, mal. Era tudo muslim, perfeito em hebreu muslim. Não havia dicotomia, havia unidade, unicidade, portanto, depois de comer, houve realmente
essa unidade. Dividiu-se, por assim dizer, e desceu ao nível perceptivo para um mundo material. Portanto, isso é impressionante e, concluindo, é impressionante. Deus lhe diz que haverá consequências difíceis ao comer do fruto, mas diz isso maravilhado. Também não está escrito que ele ficou irritado e lançou raios. Isso muitas vezes os filmes podem colocar, mas não é o que a Torá nos explica. Portanto, resumindo aqui, você precisa levar isso para a sua vida. Como você se conecta com Deus, como você faz um lugar, um lar para Deus, como você entende. Entre linhas, como Eva, o que Deus quer que seja, obviamente está escrito hoje também, não apenas entre linhas. Temos nossa Torá, graças a Deus, podemos estudá-la, ver os preceitos, o que é permitido, o que é proibido, está tudo muito claro. Obviamente, sempre devemos estudar com o que os sábios judeus ortodoxos ensinam, os rabinos ortodoxos judeus. Precisamos entender que a Torá deve ser sempre estudada, junto à Torá escrita, junto à Torá oral, que é a Torá que nossos rabinos explicam, que é a que recebemos no Monte Sinai. É muito importante que eles sempre andem de mãos dadas, porque alguém que lê a Bíblia como está escrita pode chegar a conclusões muito erradas e levar a fazer coisas muito contra o que Deus quer. Portanto, devemos ter muito cuidado com a questão eleitoral, com muita ira e respeito, como se diz em hebraico. Muito bem. Então, resumindo, que tenhamos o mérito de nos vincularmos a Deus, fazer a vontade de Deus com alegria, bom coração, constantemente, que sempre preparemos um lar para que Deus morra Deus. O caráter poderoso morre em nós, como dissemos. E façam para mim um santuário e morarei neles. Temos sempre o mérito de fazer um santuário, um lar, para ter um vínculo saudável, alegre, fazendo a vontade de Deus constantemente, um vínculo saudável e alegre com Deus. O caráter poderoso para o sucesso e bênçãos da humanidade, todo, sucessos e bênçãos,